Agora quem vai apresentar é o Cláudio Molina. Ele é da empresa Semitec Soluções em TI. Ele mora, ele fala assim, eu moro no meu grande ABC, como eu amo. Com a sua profissão, ele é empreendedor. Há quantos anos está nesse negócio? Há 8 anos. Ele começou empreendendo com pizzaria e lojas de colchões. Atuou 5 anos na Vivo e AOL. Foi professor na área de TI, gerente de empresas de informática, empreende com TI há 8 anos. A sua cônjuge é a Eliane. E os filhos, ele tem o Miguel, de 18 anos, Ana Laura, de 13 e Daniel, de 10. Por enquanto, hein? Esse tem futuro. Animais de estimação, a Zoe, uma gatinha de 3 meses. Cidade de residência, São Bernardo. Ele mora há 14 anos nessa cidade. Seus hobbies, ele gosta de estar com família, curtir umas séries e alguns filmes, ler e estudar a Bíblia. Muito bom, Cláudio. Qual é o seu maior desejo? Compartilhar em seu círculo os valores de uma vida com propósito. Algo que ninguém sabe a seu respeito. A semelhança do Beni Cerâmica, fui o fundador de uma comunidade cristã e vice-presidente dela por 10 anos. Já subi num palco com minha banda de rock. Oh. E segredo do sucesso, perseverança e luta, pois as portas podem fechar, mas uma janela sempre se abre. Ah, sim, joelho no chão também faz parte. Vamos lá, Cláudio, a apresentação é sua, segue lá. Obrigado, Rubens. Obrigado a todos que estão na sala aí, obrigado principalmente à minha equipe, que me ajudou ontem, 8 horas da noite. Eu não preciso nem falar os nomes, né? Rubens, Fabiola, dando um apoio moral aí para a gente finalizar os últimos detalhes. Sabe como é, né? É a segunda vez que eu palestro aqui, mas parece que é a primeira da vida. A emoção vai lá em cima, né? E por falar em emoção, né? No próximo slide, eu vou contar um pouquinho da história da CMTech, onde desde 2012 o nosso propósito é cuidar da tecnologia. E há mais ou menos 20 anos atrás, quando eu iniciei com TI, na época dentro de um CPD, não sei se alguém conhece aqui, a Central de Processamento de Dados, lá na Telefônica, aqui no Grande ABC, chamava CTBC, né? Aquela época da ficha, sabe? Eu estou vendo alguns sorrisos aqui, hein? Bem, lá naquela época, desde aquele início, o meu desejo maior era ajudar os empreendedores, os pequenos empreendedores, a utilizar um computador. Nem mesmo nós que trabalhávamos com isso sabíamos como utilizar ele. Tínhamos como uma máquina de escrever digital, né, com muitas facilidades, mas que ninguém entendia muito bem, só utilizava o Word. Mas, com a bagagem ao longo dos anos, eu vi que essa história, e isso tem sentido, né? Muitos empresários hoje também precisam de apoio para usar a tecnologia. Afinal, a tecnologia não para, ela avança a cada mês, a cada semestre você tem novidades. E eu vi que aqui no BNI, esse propósito não é apenas um slogan, né? Não é apenas um slogan. Ele tem tudo a ver comigo e com muitas outras pessoas. E eu ouvi isso num podcast traduzido pelo nosso diretor, Décio Freitas, onde o Dr. Ivan Meisner cita que num dia à noite, 8 horas da noite, 9 horas da noite, ele se pegou atualizando o antivírus dos computadores do início ali da organização BNI, lá nos Estados Unidos. Você já pensou uma coisa dessa? Um empresário, né, tendo que gerenciar alguns colaboradores, seus braços direito, e tendo que atualizar o antivírus dos computadores, né? Não teve jeito, deu problema, deu ruim, né? Como dizem. Teve computador que não ligou mais, teve computador que estava cheio de vírus, teve computador que não instalou o antivírus, enfim. No outro dia de manhã ele falou, poxa, que tempo que eu perdi com isso, um tempo que não foi produtivo, nem para mim, nem para minha empresa, nem para o meu negócio e nem para minha vida pessoal.
eu não aprendi nada, porque eu continuo sem saber instalar antivírus. Poxa, por que não cuidar por que não chamar um especialista, né? Por que não cuidar daquilo que eu sei fazer muito bem e deixar quem sabe fazer muito bem cuidar da outra parte? Pois é, esse é o nosso slogan. No próximo slide, você vê um pouquinho da nossa história. São 8 anos de CMTech, mais de 60 empresas atendidas. E eu tenho orgulho de falar, não é falsa modéstia, todos eles estão na minha carteira, eu tenho contato com todas essas empresas. São mais de 20 servidores, 2 teras de backup em nuvem. E a nossa especialidade vem a seguir. Nós temos a gestão de TI, com suporte total da tecnologia na empresa, a segurança dos dados, e eu aproveito aqui para fazer um lançamento, uma novidade da CMTech, a VPN em nuvem. Ou seja, ela não para de funcionar. Você não precisa de hardware, você não precisa gastar com equipamentos, montar um rack. Através da nuvem, nós conseguimos oferecer a VPN para os seus funcionários trabalharem em casa e fazerem um acesso remoto com segurança máxima, uma VPN criptografada. O monitoramento da nossa TI torna ela proativa, onde nós identificamos gargalos no seu parque de equipamento e resolvemos de forma ativa. E esse monitoramento pode ser feito, inclusive, 24/7. Tá? A manutenção dos equipamentos, com assistência técnica especializada em equipamentos Intel e Microsoft. Bem, mas vamos ao que interessa, né? Agora sim, nós vamos ampliar nosso conhecimento. Conhecimento é melhor prática. Tudo que nós obtemos e colocamos em prática, já dizia meu pai, né? Conhecimento não ocupa espaço, né? E é algo que é seu. Então, vale a pena realmente investir em conhecimento e tornar isso melhores práticas. Os sistemas operacionais, o Microsoft Windows, eu vou citar aqui um exemplo bem claro disso, ele precisa de atualização. No início desse ano, a Microsoft extinguiu o suporte ao Windows 7. Aquelas empresas que ainda utilizam o Windows 7, seja por um motivo específico, ou porque não planejaram a atualização desses sistemas, precisam se atentar, pois esse sistema não tem mais suporte. A Microsoft não está resolvendo problemas dele, não está resolvendo bugs, não está corrigindo falhas de segurança e não está atualizando ele para que ele possa entender as novas tecnologias. Muitos recursos ficam defasados, muitos sites não vão funcionar mais com o decorrer dos meses. E isso pode ser perigoso para a empresa, porque pode expor os dados, pode expor aquele equipamento e, principalmente, a rede da empresa. Porque se um equipamento estiver desatualizado, todos os outros podem se tornar vulneráveis, mesmo estando atualizados. Então, é importantíssimo você acompanhar as novas tecnologias. Saber que um sistema operacional, um pacote Office e todas as outras aplicações, como aquele terror do Java, já ouviram falar do Java? Ele é o terror, né? Dos técnicos e principalmente dos contadores, né? Sempre causam problemas. Alguns órgãos acabam não atualizando seus equipamentos, e órgãos do governo, principalmente, algumas instituições também, e o Java caminha a 1000 por hora, né? A cada semana tem uma atualização nova, e é preciso monitorar isso e adequar os equipamentos. Então, esse conhecimento é fundamental, colocar em prática essas atualizações, esses updates que resolvem problemas e fecham brechas de segurança, tornam o seu ambiente de TI mais seguro. No próximo slide, nós vemos aqui a cereja do bolo da CMTech, que é o gerenciamento de antivírus e do firewall. Tudo isso de forma remota e na nuvem. Existe um painel onde nós administramos e acompanhamos essas aplicações de segurança. O monitoramento dos dispositivos é incrível como uma empresa de TI pode usar a TI para favorecer o negócio dela, né? Nós conseguimos gerenciar processador, uso de memória,
o estado da saúde dos discos, né? Essa semana eu ouvi um cliente falar, o meu computador tem Winchester? Não sei se alguém conhece essa palavra. O Winchester é o famoso HD, né? Que hoje já deixou de ser famoso, né? Hoje a bola da vez é o SSD. É isso que deixa o computador mais ágil, mais rápido, chegando a ficar até 10 vezes mais rápido, porque o SSD tem uma tecnologia 100% digital, enquanto o HD ainda tem um componente mecânico. Mas nós conseguimos monitorar o seu Winchester, o seu HD e o seu SSD e garantir a saúde dele. Numa possível falha que o nosso sistema possa detectar, um aviso que o HD possa emitir de uma possível falha, nós já podemos entrar com uma manutenção proativa, agendando a substituição desse componente e parando o equipamento o menor tempo possível. E, consequentemente, o desenvolvimento da tarefa do seu colaborador. Monitoramos a temperatura de servidores e de notebooks, que é importantíssimo, né? Algumas pessoas utilizam o notebook no colo ou numa mesa com uma toalha, com uma almofada, né? Eu já vi gente usando o notebook numa almofada, e isso é extremamente prejudicial para o equipamento. Nós conseguimos monitorar isso e apontar essa situação, então, para a empresa e para esse colaborador. No próximo slide, você tem o gerenciamento de backup. O gerenciamento, bem, é uma pergunta que eu tenho que fazer, né? Será que vai acontecer? Será que eu vou precisar utilizar o backup? Não, não é essa pergunta que nós devemos fazer. Será que eu vou utilizar o backup? Não, não é essa a pergunta. Nós devemos perguntar quando é que eu vou utilizar o backup. Pode ser que hoje você precise utilizar o backup. Pode ser que daqui um mês. Mas uma coisa é certa, um desastre pode acontecer. E se ele acontecer, você tem que estar prevenido. Para a continuidade do seu negócio, para a continuidade do trabalho do seu funcionário, do seu colaborador e para a continuidade da sua vida profissional. Isso é importantíssimo a gente saber que um desastre pode acontecer a qualquer momento. E nós temos, não só no seguro que nos apoia nisso, mas principalmente com o backup. E outra pergunta que eu tenho que fazer. Você já testou o seu backup? Você já fez a restauração dele? Eu já tive um cliente que tinha backup vazio. Ele me procurou e disse, Cláudio, tem como saber se o meu backup está sendo feito? Porque eu recebo os avisos. Nós fomos conferir e o backup estava sendo feito, sim, diariamente, só que com erro diariamente. E esse backup estava vazio, ou seja, ele não ia conseguir restaurar a empresa dele. Inclusive, na sala aqui nós temos uma empresa que foi vítima de sequestro de dados por 2 vezes. E o backup na nuvem é que restaurou esses dados. Não só os documentos, mas principalmente o banco de dados dessa empresa, das aplicações dela, por 2 vezes. Então, todos nós, por mais que nós monitoramos a segurança e os nossos equipamentos, estamos sujeitos a acontecer um desastre. E é importantíssimo nós estarmos atentos a isso. E vou salientar, o nosso backup já atende a LGPD, tá? Já está atendendo a LGPD desde o ano passado, e agora está oficialmente. Ele atende a LGPD, é uma Lei Geral de Proteção de Dados aqui no Brasil, ok? Às vezes eu fico falando um monte de termo, né? E atende também a GDPR, mais um termo, né? Olha só. A GDPR é a LGPD lá da Europa, tá? Esse backup é armazenado aqui no nosso país, aqui no Brasil, em data centers de nível internacional. A empresa de data center é a Ascent. Ela tem mais de 17 data centers aqui na América Latina. A criptografia, que é outro detalhe importante, ela é padrão militar, de 256 bits. Imagine uma senha totalmente absurda de 256 caracteres. Dizem por aí que levaria, se juntassem todos os hackers do planeta, levaria 10 anos, no mínimo, para ser quebrada uma chave dessa. Bem, no próximo slide, a gente consegue ver os resultados práticos de uma operação
onde o empresário tem conhecimento de TI e terceiriza esse conhecimento, essa ferramenta com a gente. Os sistemas têm as suas brechas fechadas, então o nível de ameaças é minimizado, nós temos sistemas mais seguros, um inventário do parque de equipamentos é gerado, o empresário ele tem controle dos seus equipamentos, de todo o hardware e de todos os softwares que estão instalados e que vão ser instalados. Podemos bloquear, inclusive, softwares não autorizados. A TI proativa, tudo que é monitorado pode ser acompanhado, né, e gerenciado, então. E a consultoria para uso de novas tecnologias, que é fundamental no nosso dia, né? Soluções de ponta. No próximo slide, você vê um pouquinho da nossa tela, de como nós gerenciamos, dos relatórios que nós desenvolvemos. Essas são telas reais do sistema que nós usamos. Em função da LGPD, tem dados aí que não são reais, ok? Bem, como funciona? Como é feito o início, né, o start de um novo cliente? Nós fazemos o levantamento da infraestrutura, discutimos a proposta, levando em conta o porte, inclusive, do cliente, a situação dele, o quanto ele quer investir em tecnologia. Fazemos a implantação de um agente de monitoramento. É um software super leve, super enxuto, que monitora aquele equipamento e traz informações para o nosso dashboard. A partir daí, ele pode abrir chamados, acionar o suporte remoto e visualizar os seus tickets. E então, no final do mês, de todo esse processo, nós geramos relatórios para poder acompanhar e melhorar isso a cada mês, melhorar essas práticas e trazer também boas soluções para o empreendedor. Bem, eu quero fazer uma pergunta. O que você achou dessas propostas? Faz sentido para você? E que tal levar essas propostas, esses benefícios reais para a sua esfera de contatos? E contribuir, então, para o negócio deles, né? Ganhar pontos aí com seus clientes. Eu acho que esse é a razão das nossas referências. Essa pergunta vale ouro, né? E quem pode ser um cliente da CMTech? Empresas de pequeno e médio porte, indústrias, inclusive, de pequeno e médio porte, clínicas médicas. Nós temos, na nossa carteira de clientes, aproximadamente 4 clínicas médicas, construtoras e empresas de engenharia, são mais de 6 construtoras na nossa carteira, escritórios também de consultoria profissional, que tem um time de profissional, todos eles entre 5 e 50 computadores, 5 e 50 dispositivos, que a gente chama. Podem ser desktops, notebooks, servidores e assim por diante. E com qual necessidade? Qual é a dor que esse cliente tem? No próximo slide você vê a lentidão nos computadores e nos notebooks, é uma das dores. Socorro, perdi meus dados bem aqui, vale uma dica, né? Indique para essa pessoa a CMTech antes que isso ocorra, né? Senão a gente não vai conseguir ajudar de forma tão eficiente como nós podemos ajudar. Bem, e se não der nada disso certo, né, eu tenho uma ferramenta, meus clientes que estão aqui já conhecem essa ferramenta. Eu tenho uma ferramenta de precisão no porta-malas, ela se chama Picareta e resolve tudo, né? A gente elimina o problema de vez, tá? Fique tranquilo, dor de cabeça não. É uma brincadeira que eu faço, alguns clientes já conhecem essa, né? Será que dá para resolver, né? Aquela famosa pergunta, olha, com certeza dá. Eu tenho uma ferramenta aí no porta-mala e ela vai eliminar esse problema. Fica tranquilo. Bem, pessoal, eu quero agradecer, deixando aqui uma frase do Stephen Hawking. Ele é um físico britânico e deixou um legado aí fantástico para a ciência. Espero que vocês consigam ler. Eu estou tentando até hoje. Brincadeira. Eu quero agradecer a todos os meus convidados aqui, em especial o Edson, a Elisângela e a Suzana. São 3 empresários, 3 empreendedores que há mais de 20 anos a gente se conhece
Quero agradecer a minha família aqui, o Eduardo Molina, o famoso tio Dudu. Cuidado, que só eu posso chamar ele de tio Dudu, tá? Porque ele é black belt, ele é faixa preta. A Eliane, minha esposa, também está aqui prestigiando. Ela está quietinha aqui, está fazendo o cafezinho para mim aqui, delicioso. Tem também novos parceiros aqui na sala. O Maurício, o José Milton, muito obrigado pela presença de vocês. E também um outro grande amigo de longa data, o Ivo Viana, que já é membro do BNI. E vai proporcionar para nós aí uma rodada de vinhos, logo, logo. Pessoal, estou à disposição para um café. Aí tem meus contatos, o QR Code para você escanear. E é isso. Foi uma grande honra, muito obrigado.